Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre José Carlos Pérez, expulso do quadro associativo do Santos, e também a forma que o Santos está lidando para evitar um novo transfer ban por conta da dívida que tem com o Krasnodar, do caso do Cueva, e também do Barcelona por conta de Gabigol, exatamente Gabigol. Então fica até o final para você entender toda essa história. E vamos começar primeiro com essa questão de José Carlos Pérez. Leio aqui para vocês a matéria do Globoesporte.com que diz o seguinte: o ex-presidente do Santos, José Carlos Pérez, sofreu uma nova derrota no Conselho Deliberativo em reunião virtual e foi expulso do quadro de sócios do clube. A decisão é tomada pelos conselheiros 6 meses após os sócios aprovarem o impeachment de Pérez e foi motivada por 2 fatores: uso indevido do cartão corporativo e autorização para a venda de Marinho, feita após o afastamento do presidente. O ex-mandatário pode recorrer. Além da expulsão de Pérez, o Conselho voltou a reprovar as contas de 2020, mesmo após as defesas do ex-presidente e de Orlando Rolo, vice que assumiu o clube após o impeachment de Pérez. Eles ainda devem ser ouvidos novamente antes dos conselheiros fazerem uma votação definitiva. Se a reprovação for mantida, a gestão encerrará os 3 anos à frente do clube com contas reprovadas e os dirigentes podem ser punidos. Aliás, o que o Pérez fez com o Santos é uma coisa de brincadeira, né? É brincadeira o que fez. Contratou vários jogadores, não pagou, vendemos o Rodrigo, e mesmo assim, né? Porque qual que foi a promessa inicial quando o Rodrigo é vendido? Vamos pegar o dinheiro do Rodrigo e vamos pagar todos os jogadores que contratamos, né? Nesses jogadores, a gente inclui o Soteldo, o próprio Cueva, né, entre outros jogadores, o Felipe Aguilar, né, que vieram por indicação do Sampaoli à época. Mas nada disso foi feito e o Santos ficou com essa herança, né, de jogadores que não foram pagos e hoje, né, que já é o próximo assunto que a gente vai falar, não pagou, corre o risco de ter um novo transfer ban. Já tivemos o transfer ban por conta do Soteldo, né, mas o Santos teve que se livrar do jogador para conseguir sair do transfer ban. A verdade é essa: o Santos só vendeu o Soteldo pelas condições que foram oferecidas pelo Toronto, porque o Santos não tinha mais o que fazer, porque senão iria se prejudicar ainda mais, né, precisando se reforçar e o transfer ban impedindo isso. Então é bom a gente sempre lembrar que foi um presidente, né, o Pérez, que contratou vários jogadores que até que foram bem no Santos, mas não pagou e deixou essa herança para a próxima gestão. E agora, né, a gente precisa reduzir custos para que a gente consiga pagar as dívidas que ficaram. Mas, enfim, vamos falar agora da questão do Krasnodar, do Cueva, né? Até pegando um pouco esse gancho do José Carlos Pérez, o Santos tem essa dívida com o Krasnodar de 26 milhões e também com o Barcelona, por conta do Gabigol. Leio aqui para vocês a matéria da UOL Sports que diz o seguinte: o Santos não prevê uma nova punição na FIFA pelos casos de Cueva com Krasnodar e Gabigol com o Barcelona. A diretoria mantém negociações ativas com os clubes e está otimista com o tema. Segundo apurou o All Sports, não há previsão para uma nova penalidade acontecer. Isso é um sentimento da diretoria do Santos, né? Porque eles já estão conversando com esses 2 clubes em busca de um acordo. Mas eu lembro quando o Soteldo sai do Santos, né? E a gente fica livre do transfer ban, era um sentimento que todo mundo tinha, né? Não, vamos contratar logo jogadores, porque senão pode aparecer outro transfer ban e o Santos ficar impedido de registrar novos atletas. Mas o Santos aparentemente está tranquilo, até mesmo por conta dessas negociações. O Krasnodar, ele veio, o Cueva, em 2019, foi uma indicação também do Sampaoli, e à época ele custou 26 milhões ao Santos, que obviamente o Santos não pagou nenhum centavo. Ano passado, o Cueva fez o seguinte: ele pegou a malinha dele e foi para o Pachuca do México, sem nenhum consentimento do Santos. Ele simplesmente abandonou o clube. O Santos entrou na justiça, né, ganhou em primeira instância, inclusive o clube mexicano e o Cueva foram condenados a pagar 37 milhões ao Santos de indenização, mas ainda está recorrendo, então a gente ainda não sabe quando isso vai acabar.
Mas são duas questões diferentes. A questão é, o Santos precisa pagar o clube russo esses 26 milhões, porque não pagou, e eles estão no direito de cobrar, e também depois o Santos se entender com o Pachuca do México e com o próprio Cueva para tentar essa indenização, visto que ele abandonou o Santos. Ele era jogador do Santos, não teve consentimento do Santos para que ele fosse para outro clube. Então, são duas questões diferentes. Então, o Santos está negociando para resolver essa pendência, um novo acordo, um parcelamento, enfim. Leio um trecho aqui para vocês de quem está tratando essa questão. Walter Schalka está tocando as conversas com os russos e tem obtido bons resultados. A expectativa é que os clubes se resolvam diretamente. O Peixe corre contra o tempo para firmar de vez um acordo e se ver livre da possibilidade de punição. E agora, vamos entrar no caso mais bizarro, que é o caso do Gabigol. Porque o Gabigol nem jogador do Barcelona foi, né? E o Santos está condenado a pagar um valor de quase 18 milhões por conta disso. O Barcelona tinha preferência na compra do Gabigol. E o que isso significa? Quando o Gabigol recebesse uma proposta de algum clube da Europa, o Santos teria que avisar. Exato, só isso. A Inter de Milão se mostrou interessada, o Santos teria que falar, Barcelona, a Inter tá querendo o Gabigol, vocês vão cobrir a proposta ou eu posso mandá-lo para a Itália? O Santos não fez isso. E aí tinha ali uma cláusula no contrato que caso o Santos não respeitasse isso, teria que pagar 2,9 milhões de euros, né? Que a cotação dá quase 18 milhões de reais que o Santos teria que pagar ao Barcelona. E aí você me fala, Nájila, mas a gente pode fazer o seguinte, então. Pega o amistoso lá, que não aconteceu, o segundo amistoso, que era parte, né, do contrato, né, da venda do Neymar para o Barcelona, e a gente abate isso, fica elas por elas, né, dá um débito por outro débito e fica tudo ok. Só que o Santos tinha um prazo para cobrar que esse segundo amistoso acontecesse, ou cobrar o valor, né? O valor seria de 29 milhões de reais que o Barcelona teria que pagar pela não realização desse amistoso. Aliás, se o Santos quisesse, né, ainda ficaria elas por elas a situação do Gabigol e o Barcelona ainda deveria ao Santos. Mas tinha um prazo. E, para variar, a última gestão do Santos não solicitou esse valor ao Barcelona, né? Porque o amistoso, eu lembro que nunca acontecia, porque o Barcelona sempre dava desculpa de que o calendário estava cheio e que não teria como ter essa realização do amistoso. E também o dinheiro não foi pago, né? Não é o Barcelona que ia falar, Santos, tem que te pagar aí quase 30 milhões. Não. Né? Então, é de fato um valor que o Santos deixou de ganhar, que seria muito importante. Hoje, 30 milhões, a gente comemora quando consegue vender algum jogador por esse valor, né? E o Santos ganharia isso só por não ter que jogar com o Barcelona. Então, de fato, o Santos pisou na bola, agora está tentando costurar esse acordo para que a gente possa se ver livre de novas punições e também encerrar dívidas. Essa dívida do Gabigol, eu acho que é a que mais me deixa indignada. Porque o Cueva não deu certo no Santos? Beleza. Beleza não, né? Mas assim, o Santos comprou o Cueva. Agora, o Gabigol não tem nada a ver com o Barcelona e o Santos pode ter que pagar quase 18 milhões pelo Gabigol ao Barcelona, sabe? Então, essa história, sinceramente, não me desce, mas é isso, né? É isso que a gente vem falando. Por isso que a importância do sócio cada vez ser mais ativo em relação à política no Santos. Saber quem coloca lá dentro para tomar as decisões importantes do clube, para que a gente não tenha que ficar acompanhando notícias como essa. Pagar 18 milhões pelo Gabigol com uma dívida com o Barcelona. Não encaixa. Não encaixa. Então é isso. Vamos continuar acompanhando para ver o que vai acontecer em relação a todos esses assuntos, né, que a gente falou no vídeo. Qualquer atualização a gente traz aqui. E é isso, espero que vocês tenham entendido essas informações que passamos aqui. Se você é santista e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você sempre receber os vídeos. E também temos a opção para você ser membro do canal. A partir de R$ 1,99 você consegue apoiar a gente a cada vez estar criando mais conteúdo sobre Santos Futebol Clube. Sempre falo da importância, né, da gente estar apoiando essas mídias independentes que falam
sobre o Santos. Então é isso, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.